Fala-se tanto em soberania do Brasil. Ora, o Brasil nós nos esquecemos disso, né? Mas o Brasil é um continente. É um continente, verdadeiramente um continente. E é um continente que tem tudo. Tem riquezas naturais, tem criatividade do seu povo, tem tudo aqui. Bom, e nós não percebemos, por exemplo, que nós estamos nessa situação, como disse o Ítalo, é como um país que está na corda bamba e vai se conseguindo equilibrar, porque depende disso da China, depende daquilo da Rússia. Ora, nós temos que ver o seguinte: quem aqui dentro ou quem de fora está manipulando gente aqui dentro que impede o Brasil de se desenvolver e, por exemplo, ter a produção dos seus fertilizantes? Quem são as ONGs ambientalistas? Quem são os movimentos que estão sabotando o Brasil? Agora, o Brasil Paralelo fez fez um documentário sobre toda a perspectiva do crime organizado e das leis que foram instituídas no Brasil, da cumplicidade da justiça com o crime organizado no Brasil. É um dos maiores problemas do Brasil. Mas se alguém fizesse um documentário e um estudo sobre todas as amarras que países que não são o Brasil, é claro, que ONGs que atuam a serviço de outros países, que grupos políticos aqui dentro que atuam também a favor de ideologias que são contrárias ao Brasil, o que é que essa gente trava o Brasil, amarra o Brasil? E nós ficamos com isso dependendo de, por exemplo, ditaduras. Ontem, por exemplo, a Suécia deu o veredicto final contra a Huawei, impedindo a Huawei de se entrar no 5G e mandando tirar tudo que já foi instalado pelo Huawei, mandando tirar tudo. E isso foi a decisão da justiça na Suécia. Ora, aqui no Brasil, a China fez uma chantagem com a diplomacia dos imunizantes para que a Huawei fosse aceita no mercado do 5G. O problema é o seguinte: eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de tudo que diz respeito ao campo, à agricultura, e de vez em quando, até bastante frequentemente, com bastante frequência, eu costumo ver revistas que têm a ver com o campo, e quando viajo pelo Brasil, gosto muito de me inteirar sobre o que se faz no campo. E eu vejo o seguinte: nós que estamos na cidade, que vemos os grandes meios de comunicação, não temos a mínima ideia da criatividade que o brasileiro tem. Não temos, por exemplo, a mínima ideia de todo o trabalho que a Embrapa faz no Brasil para desenvolver técnicas, para combater pragas, enfim, para a criação de raças, de vários, seja ovinos, seja bovinos, seja suínos, seja o que for, equinos, etc. Tudo isso é desconhecido do grande público. E isso é uma realidade que é profunda no país, mas que é combatida pelo sistema, que é combatida pelo Estado. E como muita gente, e isso eu acho que explica um pouco, não justifica, mas explica um pouco por que muitas vezes a pessoa, quando pega uma mamata, fica nessa postura que você disse. Porque a pessoa é combatida pelo Estado e depois de ser combatida pelo Estado, quando o Estado lhe oferece algo que não é muito lícito, ela aceita aquilo. Não estou dizendo que é correto, mas é algo que se explica psicologicamente. Se vocês me permitem voltar à questão do Barroso, vejam a inversão que ele faz da lógica e pergunte-se a uma pessoa que está aqui, que não é envolvida em política, o que é que ela acha disso. Ele é o ministro da Suprema Corte, vai para o exterior mentir sobre o Brasil, vai dizer inverdades sobre o que se queria no Brasil a respeito das urnas eletrônicas.
alguém o desmente e ele depois diz: este é o exemplo de falta de civilidade que existe no Brasil. Quer dizer que falta de civilidade no Brasil é dizer a verdade. Falta de civilidade é contestar uma mentira de um agente público. E civilidade no Brasil é defender terrorista. Então veja como é que fica a cabeça de uma pessoa, como é que fica o estado de espírito de uma pessoa quando ela vê os representantes do Estado fazendo esta inversão. Quando ela que trabalha no campo e que tem que se sujeitar às questões do clima, às adversidades que tem o homem do campo, ainda percebe que o Estado o impede de trabalhar, o impede de desenvolver. Não se esqueçam que indígenas que estão plantando estão sendo perseguidos por esquemas legais, entre aspas, por burocracias. Então, isso tudo faz com que a pessoa, a um certo momento, desanime e quando o Estado lhe oferece uma coisa que é incorreta, ele acaba por aceitar. Enfim, é uma interpretação que eu faço da realidade que se vive no Brasil. A vergonha e a cumplicidade desses grandes empresários com a esquerda é uma das coisas mais nojentas, é uma das coisas mais abjetas que existem na história. Porque em todos os lugares em que eles colaboraram com a esquerda, no dia seguinte eles foram as vítimas da esquerda. Depois eles fogem do país e vão gozar a vida em outro lugar depois de terem afundado o próprio país. Perguntem aos grandes empresários da Venezuela o que eles fizeram com o Chávez. Fizeram exatamente o que essa gente está fazendo. Agora eu pergunto o seguinte, especificamente, a sociedade rural brasileira vai permitir e manter no poder da sua presidência a pessoa que foi se reunir com um dos maiores promotores de invasões de terras, que foi o Lula, com o vice-presidente, que coloca o candidato a vice-presidente, coloca o boné do MST na cabeça, e depois ficam vendendo que o Alckmin é que vai ser o moderador desse possível governo Lula? É isso? Isso é uma vergonha. Isso é uma traição ao campo brasileiro. Isso é o agronegócio está sendo vítima do cerco. Perfeitamente. E essa pessoa vai se reunir com quem está fazendo o cerco ao agronegócio? Ela devia ser ejetada da sociedade rural brasileira.